Se você está começando na maquiagem e acha que precisa comprar tudo isso aqui para fazer os primeiros atendimentos, você está prestes a gastar dinheiro à toa. Eu sou Ellen Santos, maquiadora há mais de 7 anos e estou aqui para te mostrar realmente o que precisa de produtos e iniciar o atendimento sem exageros ou sem gastos desnecessários com produtos. Vamos iniciar pela pele, toda a questão de preparação e também produtos de cobertura. Vale lembrar que os produtos de pele, eles variam entre pré-maquiagem e, de fato, a maquiagem em si, que é a questão de cobertura da pele. E no final temos o acabamento, que é aquela parte que garante um iluminador, um fixador para a durabilidade dessa maquiagem. É fato que você precisa estar preparada para o tom de pele da cliente que vai chegar até você. Pode ser uma pele de tom mais claro ou até mesmo pele preta, e você precisa ter uma base ideal para não deixar essa cliente com a pele clara demais, escura demais ou até mesmo amarelada, que isso é questão de subtom. Ou seja, a base ela pode ter o tom que varia ali do claro ao escuro e subtom, que pode variar entre o rosado, amarelado, oliva também e o neutro. Agora que você já sabe que precisa de cores estratégicas, eu vou te indicar 3 tons, que é a base clara, a base média e a base escura. E quando eu digo clara, é clara mesmo, porque você vai conseguir fazer mistura com a clara e a média. Isso vai variar o tom da base entre as duas. E a base escura, você vai poder escurecer a base média. Então você consegue trabalhar com a base clara bem clara, uma média e uma base escura bem escura. O mesmo vale para corretivo. Tenha cores coringas que você possa fazer mistura entre elas. Se uma marca, ela varia, por exemplo, 5 tons de base, do claro ao escuro, nada de comprar os 5 tons para achar que tem uma variedade. Você não precisa disso. Compras estratégicas e inteligentes vão evitar que você gaste dinheiro desnecessário. O que você precisa é da técnica de variar as cores entre os produtos para poder atender a sua cliente com qualidade. Ellen, eu já entendi que eu preciso ter cores estratégicas e coringas de base para iniciar na maquiagem. Isso é a parte principal de pele. Mas e nos olhos? Os olhos vale também saber que uma paleta grande não quer dizer que é uma paleta boa, porque você precisa de cores que elas possam esfumar entre si e fazer uma transição. Geralmente, as cores elas variam do claro ao escuro. Por exemplo, um esfumado marrom vai iniciar com um marrom mais claro na parte superior dos olhos, na pálpebra fixa, e vai escurecendo essa cor, até mesmo podendo chegar em um preto no cantinho dos olhos, na pálpebra móvel. Isso quer dizer que a sua paleta ela precisa variar um mesmo tom do claro ao escuro. Vou te explicar ainda melhor. Se você tem um tom de rosa na paleta, esse tom de rosa precisa variar do claro até o escuro. Isso vai permitir que você faça transição, esfumado de sombra entre elas. Nada de comprar uma paleta, por exemplo, que tem um tom aleatório de uma cor aleatória, laranja ou verde ou azul, porque você não vai conseguir fazer transição de cores. Então, analise a paleta de sombra que você quer comprar. Ela pode ser até mesmo pequena, mas se tiver um mesmo tom que varie do claro ao escuro entre elas, é o que você precisa para construir esfumados lindos nas suas clientes em maquiagens sociais. É muito importante entender o estilo de maquiagem que você vai fazer. Se é maquiagem social, geralmente as cores dos esfumados variam entre marrons, rosados, alaranjados também, quando é um esfumado mais quente, ou os marrons que são mais acinzentados, quando são cores mais frias. Então não se preocupe em comprar uma paleta de sombra que tem tantas cores que você não vai usar na maquiagens sociais para a sua cliente e ser madrinha de casamento, até mesmo uma noiva, uma formanda. Geralmente elas seguem uma mesma linha de estilo de maquiagem social.
E a verdade é que quando você fizer o agendamento dessa cliente, você pode perguntar se ela já tem alguma inspiração de maquiagem. Isso vai te ajudar a entender o que ela imagina para essa ocasião. E assim também pensar se você já tem essa cor disponível, esse produto disponível para atender ela e deixar ela com as expectativas superadas nesse dia especial. Não tem como pensar em produtos de olhos e não falar dos pincéis. Aqui você precisa ter muita atenção, porque é onde eu vejo muita maquiadora iniciante errando na compra dos seus primeiros produtos. Sabe aqueles kits de pincéis que vem uns 30 pincéis diferentes? Nossa, esse é um erro muito comum que você não deve cometer. E o motivo disso é porque geralmente se tem uma grande variedade de pincéis de pele e pouquíssimo de olhos. E na verdade você precisa de variação de tamanho de pincéis de esfumar, porque a sua cliente ela pode ter uma pálpebra fixa bem pequenininha, uma pálpebra móvel bem espaçosa, então você precisa de um pincel que encaixe no olho da sua cliente. E esses kits que vêm tantos pincéis, eles não variam tamanhos de pincéis de olhos, e sim de peles. Pode se atentar nos kits que tem por aí e você vai ver que é desse jeito. O que acontece nesse caso é comprar um kit de pincel que vem uns 30 pincéis, você vai usar poucos deles para a pele, vai vir mais ou menos uns 2 de olhos e vai precisar completar esse kit comprando de forma unitária, um a um, os pincéis de olhos. Não tem vantagem alguma. Além de você perder tempo, também vai perder dinheiro. O conselho que eu te dou é investir em um kit de pincéis específico para olhos, que aí sim vai variar do pequeno até os tamanhos maiores de esfumados. E atenção, pincel de esfumado, eles são sempre redondos e arredondados. Essas duas características são muito importantes para ser um pincel perfeito de esfumar. Se é um pincel que você vê redondinho no topo, mas ele é reto em cima, não adianta, não esfuma. Se é um pincel bem fofinho, com as cerdas macias e ele é com corte diagonal, não é um bom pincel de esfumado também. Se atente nessas duas características, redondo e arredondado. Ele, quando você olhar de cima, vai ser uma bolinha, vai ser redondo, e quando você olhar de frente, ele vai, ser arredondado. Esse será o pincel perfeito de se esfumar. Um kit que eu te indico é o kit de pincéis da Macrylan. E esse kit de pincéis, ele varia o tamanho de pincéis e você já consegue aí ter uma boa quantidade para iniciar os atendimentos sem passar por aperto ou perrengue com o tamanho dos olhos da sua cliente. E além dessa indicação de ouro que eu acabei de fazer para você de kit de pincel, você pode ter acesso a uma lista completa de todos os materiais que eu indico para uma maquiadora iniciante, sem gastar dinheiro com produto desnecessário e jogar dinheiro no lixo, que vai estar disponível no link aqui abaixo nos comentários. E eu queria ter tido todos esses conselhos quando eu iniciei também na minha carreira de maquiadora. Um beijo pra vocês, curta esse vídeo se te ajudou, compartilha com alguma amiga que também está iniciando e se vemos na próxima.